Olá, o assunto de Direto ao Ponto desta sexta-feira é o afastamento pelo STJ do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por suspeita de irregularidades na área da saúde no combate à pandemia do novo coronavírus. Para comentar o assunto, o nosso editor, Gustavo Porto. Gustavo, bom dia. Está pegando fogo o Rio de Janeiro, né? Não só o governador, a cúpula, judiciário, parece que todo o sistema ali, né, político e de poder está no foco, no alvo das investigações, né, Gustavo? Bom dia, Beth. É muito engraçado, né? A gente falar que toda a cúpula do Rio de Janeiro, né, tá sendo investigada, parece um assunto velho, né? Mais um Isso. governador do estado do Rio que tá sendo investigado, que foi afastado. A gente lembra aí que vários governadores do Rio de Janeiro, assim, já foram presos, né? Cabral, Garotinho, a Rosinha Garotinho, Pezão, assim, todos, assim, aparentemente é um caso de corrupção sistêmica, infelizmente, nesse estado que é maravilhoso, né, Beth? E você falou muito bem, a investigação começou, nesse caso do governador Wilson Witzel, na questão da saúde, né? Um esquema de corrupção para compra de equipamentos, compra de insumos durante a pandemia. Houve a prisão de ex-secretário de saúde e uma delação premiada desse ex-secretário de saúde no Rio de Janeiro, que trouxe à tona, Beth, um esquema que é muito maior, assim, um esquema que aparentemente o governador entrou junto com outros políticos, né? A gente vê que estão sendo investigados aí o vice-governador, né, que não foi afastado, mas que deve assumir o mandato, o presidente da Assembleia Legislativa, né, o André Siciliano, que é do PT, um esquema que vai, Beth, da contratação de advogados, a investigação de pessoas do judiciário, de pagamentos de duodécimos da Câmara que passariam por advogados, da Assembleia Legislativa que passariam por advogados, depois voltariam para a Justiça e por um esquema sistêmico de corrupção. Enfim, é um esquema bem complexo e o Ministério Público conseguiu isso antes da denúncia chegar ao STJ, por meio da delação desse ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Então, é bom lembrar, né, o governador Wilson Witzel chegou ao cargo com o suporte do presidente Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro. Ele foi eleito colando, né, na campanha do senador Flávio Bolsonaro, e agora foi afastado, né, pela família Bolsonaro, a partir do momento em que se tornou aí teve um surto de megalomania, né, de querer ser candidato a presidente da República, de falar para a esposa que não precisava se preocupar com imóveis, que poderia morar no palácio que ela quisesse no futuro, achando que ele ia morar já no Palácio da Alvorada em 2020. E agora está envolvido em todo esse esquema bem complexo, Beth. Vamos lembrar, Gustavo, que o Rio tem, assim, é triste falar, né, na cidade maravilhosa, mas o caso pitoresco do Tribunal de Contas do Estado, onde todos foram, né, afastados sob suspeição. Então, assim, quem tem que fiscalizar também, né, o Rio, como você falou, é um caso sistêmico, né, Gustavo? A gente acompanha aí na Assembleia vários dirigentes afastados, ex-governadores, então realmente é um case para se estudar, né? De corrupção, né? Infelizmente. Exatamente, Beth. Aparece, assim, aparentemente a gente vê que é uma corrupção sistêmica, né? Que o político entra nessa corrupção. O Wilson Witzel, ele era juiz, né? Ele foi magistrado até ser um candidato, assim, um aventureiro na campanha eleitoral de 2018 e disparou no final do primeiro turno, e no segundo turno foi eleito governador do Rio de Janeiro nessa onda de renovação política que aparentemente não aconteceu e não vai acontecer, porque ele entrou aparentemente, né, supostamente, porque as investigações ainda continuam, nesse esquema endêmico, né, uma endemia política, né, de corrupção que ocorre naquele estado, né, Beth? Exatamente, Gustavo. Então, vamos continuar acompanhando, né? Porque aí o assunto vai ainda ter muitos desdobramentos. Então, obrigada, Gustavo. Obrigada, Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota. E você continua acompanhando este e outros assuntos aqui no Broadcast Político.